Oi pessoal, tudo bom? Antes da gente começar com esse conteúdo especial preparado para todos vocês, vim lembrar de vocês seguirem nosso canal no YouTube e também ativarem as notificações. Assim conseguiremos levar nossa mensagem para muito mais gente. Obrigada, beijo, tchau! Que é muito comum o paciente falar assim, mas o paciente ansioso, né, com questões familiares, sociais ali que atrapalham, né, limitam a qualidade de vida dele, até socialmente, né, para o mundo, interfere até em questões de saúde, né, de praticar atividade física, de se sentir apto para fazer as coisas. Eu vejo isso muito com a pandemia, né, as pacientes hoje eu recebi uma paciente que ela estava 2 meses sem fazer exame, foi com 3 máscaras cirúrgicas e não fez exame nenhum, e assim, eu conversei com ela ali, eu já vi que eu virei um botão, assim, sabe, vamos pra vida, vamos, né, a gente agora tem que ter o racional, vamos sempre o racional, você tá segura, você tá vacinada, não tô falando pra você ir pra uma rave com um monte de gente sem máscara, mas tem o racional. Tá aí, né? Abraçando o mundo, né? Abraçando o mundo, não, o racional, né, e puxar a pessoa pro racional. E às vezes, quando nesse caminho eu viro para a pessoa e falo, né, do psicólogo, ela fala, mas eu não tô com vontade de ir lá na minha família, no passado, no que eu vivi com meus pais, né? Acho que o paciente associa muito, né, a questão da busca do que aconteceu lá atrás para quem eu sou hoje, e isso às vezes mexe num baú que traz tanta dor que impede o paciente de ir em busca de melhorar hoje para o futuro, né? Então, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, é sempre importante a gente ir lá nas nossas questões infantis e do passado. Olha, assim, é claro, né, a minha linha de trabalho é psicanálise, assim, é claro que é importante a gente entender, em determinado momento do processo, como se formou aquela personalidade, né? Porque como que a pessoa chegou até aqui, né? Tudo da história do sujeito é importante para construir o que a gente é hoje, né? Mas eu acho que as pessoas fantasiam um pouco, até por esse perfil, às vezes, muito caracterizado em filme, em série, em novela, que é aquele terapeuta mudo que senta, né, e fica, né, me diga que é o que você veio, o paciente fica falando, né, me conte mais sobre sua mãe, e, né, que é uma frase muito associada à psicanálise, e não entende ou não escuta o que o paciente quer naquele momento, e não é dessa forma, né, assim, primeiro porque o paciente é que traz o tema para terapia, ele vai dizer, e assim, e tem as questões da urgência psíquica também. Então, o paciente, por exemplo, que está com uma angústia porque recebeu um diagnóstico grave, vai chegar no consultório e falar, olha, eu tive uma notícia muito ruim, não vou falar de forma nenhuma, então me diz como a sua mãe te tratava no passado. O paciente vai levantar e vai embora, porque eu falo assim, você não está me entendendo, não é isso que eu quero. Mas claro que as questões de formação, né, de relações de afeto, da história da pessoa, vão emergindo ao longo da fala. Assim, quando a gente apresenta uma queixa do presente, a gente também está dizendo muito da nossa história. Então, assim, é dessa forma a investigação. Algumas coisas vão emergindo, vão aparecendo no discurso, que são importantes para a gente identificar aquele sujeito, mas não é o material que vai mais nos interessar, porque o material o paciente está trazendo ali. A escolha é dele. E aí, assim, a outra pergunta que eu tinha é se a gente precisa contar todos os nossos segredos para o psicólogo. Eu acho que você respondeu, de certa forma. E aí também emenda em uma outra pergunta, né? O que a gente fala para vocês é confidencial, né? Vocês têm aí É super confidencial, é 100% confidencial, né? Na verdade, como brincam aí, né? Como uma confissão para um padre. Né, assim, nada do que é dito do consultório sai dali, até que é uma preocupação, inclusive, que o CRP reafirmou nessa questão dos atendimentos online, que hoje muita gente está no atendimento remoto, né, uma grande vantagem, inclusive. Hoje eu tenho pacientes que são fora do Brasil, que eu consigo atender, e ficam com essa preocupação, será que isso está sendo gravado? Né, será que isso está sendo registrado de alguma forma? Será que isso vai ser usado para material de estudo? Não, né, aquilo todas as informações ditas dentro da terapia ficam ali na terapia, é uma questão só para o analista e para o paciente, então nada disso é compartilhado.
né? Assim, claro, quando a gente está fazendo faculdade, as supervisões, as formações, a gente tem uma supervisão, mas também é uma supervisão clínica que a gente preserva os nomes, preserva as identidades, a gente cita casos, né? Cita trechos de casos. E engraçado que você falou dessa coisa do segredo. Vou contar uma história aqui rapidinha, até para mostrar como que a gente como que a gente também preserva identidades, assim, e como que a gente também não invade aquilo que o paciente quer contar, né? Quando você falou isso de segredo, eu fiquei me lembrando de um paciente que eu atendi, um menino relativamente jovem, menos de 30 anos, e que ele trazia para a terapia muitas questões de trabalho, porque ele tinha um trabalho muito difícil, de muito grau de exigência, inclusive com relações internacionais, então ele deixava ele muito ansioso. Então era muito o que ele trazia algumas questões de família, de conflito, e eu sabia da existência de uma ex-namorada que eventualmente ele citava e aparecia. Um dia ele chegou para mim e falou assim: então, eu queria te contar que eu terminei com a fulana, vamos falar que é um nome fictício, terminei com a Maria. Eu falei, quem é Maria? Ele falou assim, então, Maria é uma amiga minha, que sempre foi afim de mim, e eu resolvi namorar com ela, e a gente namorou nos últimos 6 meses. E eu não quis te contar, mas agora que eu terminei, eu quero te contar. E eu falei, por que você não quis me contar? Né, uma pessoa, você tá namorando, uma pessoa, imagina que é importante na sua vida. Aí ele falou assim, não, porque eu não queria pensar muito sobre esse relacionamento. E se eu trouxesse pra cá, eu ia ter que pensar. Então, eu achei melhor não trazer. Mas agora que eu já terminei, eu quero entender o que isso significou pra mim. Eu falei, então tá, então bora trabalhar. Então, assim, ele omitiu que porque tinham outras N questões pra ele que eram mais importantes debater naquele momento do que a namorada, né? Então ele continuou trazendo as questões de trabalho, as questões de família, e no momento em que pareceu importante, ele trouxe a presença de alguém que estava ali com ele há 6 meses e que não tinha aparecido em nenhum momento das sessões. Então foi um caso curioso.